A paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais um trimestre, o último trimestre do ano de 2023, na lição Juvenis, que tem como tema geral da nossa revista Espírito Santo, Deus presente em nós. A lição de número 1 é a lição da qual estamos incumbidos, tem por título A Natureza do Espírito Santo. E o texto base para a nossa aula de hoje está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pastor Souza, Pastor Túlio, estamos numa missão extraordinária, falar sobre o Divino Espírito Santo. Graças a Deus, também quero saudar a todos os irmãos, todas as irmãs, todos os obreiros, professores, alunos, pastores e todos aqueles que estão sintonizados e realizando a obra de Deus. Então, bênção de Deus, nós aqui estamos mais no início do quarto trimestre do ano 2023, conforme o pastor aí apresentou. Então, com muita alegria, nós estamos hoje para falar algo sobre a presença maravilhosa e a natureza do Espírito Santo. Bênção de Deus. Então, a todos os irmãos, a paz e a graça daquele que nos chamou. A paz do Senhor, pastor Bruno, a paz do Senhor, pastor Souza, assim como também a todos os professores, superintendentes da escola dominical e também alunos que terão acesso a esta aula, de uma responsabilidade enorme tratar a respeito da doutrina do Espírito Santo, de pontos específicos que certamente trará para nós esse amadurecimento, para que possamos nos relacionar de uma forma mais profunda ao conhecermos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Os três objetivos da nossa lição são enfatizar a pessoalidade do Espírito Santo, abordar a natureza divina do Espírito Santo e explicar o que é regeneração. Quem é o Espírito Santo? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é a mesma substância da espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho. Ele não é uma parte da divindade. Ele é a própria divindade. Deus em toda a sua plenitude. E por isso, ele é incriado, ele existe sempre, de eternidade a eternidade. Ele é autoexistente, ele não precisa, não depende de nenhum outro ser para a sua existência. Absolutamente autônomo. Ele é eterno, existe por si mesmo e pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Pastor Souza. E é interessante, pastor, porque aqui nós estamos estudando a natureza do Espírito Santo, quer dizer, os seus atributos, aquilo que ele é, que se revela nas suas qualidades. E continuando aí a definição que o pastor deu, o Espírito Santo é exatamente aquela parte que é indivisível e é a parte eterna do Pai e do Filho, e ao mesmo tempo eles agem harmonicamente. Então, diferente dos anjos, diferente dos homens, diferente da criação, todas essas coisas foram criadas, mas o Espírito Santo, ele não foi criado. Ele é exatamente a essência da divindade. Como as obras da natureza dependem de Deus, dependem do Criador para o funcionamento, já o Espírito Santo não depende de nada, pois ele também é o Senhor e é o Espírito. E Paulo também faz essa definição na sua segunda carta aos Coríntios. E é importante também ressaltar, aqui o comentário fala
que essa designação, terceira pessoa, é uma designação didática, para nós entendermos, que não tem nada a ver com a designação humana ou hierárquica. Ah, porque ele é a terceira pessoa, então Deus Pai é a primeira, Jesus é a segunda e o Espírito Santo é a terceira. Não é no sentido de hierarquia, é mais no sentido para a gente entender essa denominação, quer dizer, no sentido didático, para nós compreendermos o estudo dos três. Quando nós estamos estudando Deus Pai, quando nós estamos estudando Deus Filho, e quando nós estamos estudando Deus Espírito Santo, é que a gente designa esse termo terceira pessoa. Aqueles mais radicais acham que essa designação não é correta. Como nós entendemos que é só no sentido didático, então nós utilizamos essa expressão terceira pessoa, não no sentido de submissão de um para o outro, até porque os três, eles agem conjuntamente, eles agem harmonicamente, eles agem, já que eles têm a mesma natureza, eles têm as mesmas características, eles têm os mesmos atributos. Então, terceira pessoa não é uma hierarquia, mas sim uma designação didática para nós entendermos a sua essência e que nenhum outro, em relação aos três, um outro é superior. Até porque, como a substância é a mesma, então Pai, Filho e Espírito Santo fazem parte da Trindade. Então, o Espírito Santo é exatamente esse Consolador e, ao mesmo tempo, este ser que, através da sua natureza, nós compreendemos o seu agir ao longo de todas as Escrituras Sagradas e na nossa vida. Uma heresia surgiu no passado e ela, até hoje, de vez em quando, pode ser notada em alguns discursos na igreja. Por exemplo, quando uma pessoa confunde as pessoas da Trindade, da divindade, como se fosse um mesmo ser assumindo papéis diferentes. Como se, ora, Deus fosse o Pai, em determinado momento ele fosse o Filho, e em outras situações ele fosse o Espírito Santo. Ou seja, há uma mistura destas pessoas, de maneira que é como se não houvesse uma personalidade para cada ente da divindade ou da Trindade. Pastor Túlio, o que é que o senhor pode dizer sobre isso? Então, esse segundo ponto, esse segundo subtópico, fala a respeito da pessoalidade do Espírito Santo. E é importante nós pontuarmos aqui que algumas vezes as pessoas descrevem o Espírito Santo e utilizam-se dos símbolos do Espírito Santo e fazem a descrição dele a ponto da compreensão passar a ser uma compreensão de um ser impessoal, porque os símbolos eles falam justamente das operações do Espírito, porque a pessoalidade do Espírito Santo ela é constituída pelo menos de 3 elementos importantes. O primeiro deles é o intelecto, segundo, a emoção e o terceiro, a vontade. Então, esses 3 elementos constituem a pessoalidade do Espírito Santo. Algumas pessoas também negam essa realidade da pessoalidade do Espírito Santo porque não há descrição de um corpo ou de uma forma atrelada ao Espírito Santo. Mas é preciso nós distinguir essa realidade da pessoalidade do Espírito e essa forma corpórea de possuir um corpo. Então, a pessoalidade é aquilo que possui inteligência, é aquilo que possui sentimento e é aquilo que possui vontade. Ela não requer necessariamente de um corpo. Então, quando Jesus ele chama o Espírito Santo, em João 14, 26, ele o chama de Consolador. E ao chamar de Consolador, a expressão aqui, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, é Paracleto. E a tradução desse termo quer dizer confortador, ajudador, advogado, conselheiro. E essas atribuições são tipicamente atribuições pessoais, que mostram que ele é uma pessoa. Apesar de não possuir um corpo, a sua pessoalidade ela é compreendida e relatada na Bíblia, e isso faz com que nós entendemos o Espírito como uma pessoa. Outro ponto importante é a atividade
do Espírito Santo. Há algumas atividades pessoais que o próprio Espírito ele opera como aspectos que comprovam essa sua pessoalidade. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mostra a sua vontade. É uma atividade da sua pessoalidade, é um ser que tem vontade. Efésios 4:30 é um ser que é possível entristecê-lo. Romanos 8:26, ele ora por nós. Atos 8:29, ele fala. Então, são atividades que comprovam a pessoalidade do Espírito Santo. Com isso, é possível afirmar que o Espírito Santo é esse ser pessoal que se relaciona conosco. Ele é Deus, mas também ele é um ser pessoal que se relaciona conosco, e a Bíblia comprova essa realidade. João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma pessoa possui capacidade plena de ensinar. Uma força jamais poderia fazer isso. As passagens foram citadas pelo pastor Túlio, demonstrando que o Espírito Santo se entristece, está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Eu gosto, inclusive, às vezes, de, quando trato desse assunto, fazer uma brincadeira, dizendo: quem já viu a energia elétrica triste? Quem já pôde ver uma força demonstrando tristeza? É impossível. Ninguém passou num poste e viu um fio de alta tensão se lastimando, chorando, entristecido, porque são atributos pessoais de uma pessoa, de um ser. Então, é impossível compreender o Espírito Santo como uma mera força, como um poder impessoal, quando as Escrituras dão características claras de personalidade de uma pessoa distinta das outras duas pessoas da Trindade. Pastor Souza. Aqui nós vemos exatamente isso. Conforme foi abordado aí por pastor Túlio, o Espírito Santo agindo e através dessas características do intelecto, onde ele é um ser em que nós temos exatamente a mente de Cristo, através da vontade, onde ele age, e através desses símbolos que, por sinal, vai ser uma das lições, e nós não vamos aqui entrar em pormenores. Mas é isso mesmo, os símbolos, eles atestam exatamente aquela personalidade. O símbolo, ele não vem para dizer que o Espírito Santo é apenas um fogo, que é apenas uma energia, que é apenas uma força. São símbolos para descrever exatamente esta pessoa, que é exatamente a natureza do Espírito Santo. Então, quando nós lemos as experiências relatadas, que é aí o tópico 2, né? Em Atos Apóstolos, nós temos um relato bem interessante acerca daquele casal, o qual havia vendido aquela propriedade, e dá a entender que eles se arrependeram. E pelo fato de terem se arrependido de vender a propriedade e entregar aquela oferta plena ou total, eles esconderam uma parte e levaram um pedaço para o apóstolo. Interessante a falta de conhecimento deles, porque o terreno era deles, a propriedade era deles, o imóvel era deles, eles podiam dar oferta ou não era? Claro. Porém, o erro deles não foi o fato deles fazerem propriamente isso, a venda do imóvel ou aquela propriedade, caso seja possível, mas é exatamente a mentira que eles fizeram perante o apóstolo. Então, o apóstolo, ele, naquele relato, mostra-lhe exatamente que eles haviam mentido a Deus. E Pedro fala exatamente que era o Espírito Santo que naquele momento estava se revelando a eles e que eles mentiram a Deus. Então, ele vê aqui uma natureza em que o Espírito Santo é Deus. Quando Ananias ele decide mentir, com o apoio também da esposa dele, sobre aquele valor angariado na venda, eles entregaram aquela parte e retiravam a outra, eles pensavam que estavam enganando os apóstolos, por isso que sofreram a repreensão e o resultado, o casal terminou morto. Então, o que chama a atenção aqui é quando Pedro diz, né? Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte da herdade. Aí é quando ele diz assim,
em Atos 5, 3, 4, né? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Então, veja a igualdade aqui. Aqui está muito clara a natureza divina do Espírito Santo, em razão de ser uma só substância. Então, os atributos que são exclusivos de Deus, eles também são atributos exclusivos do Espírito Santo, até porque são um. Então, são obras atribuídas a ele, e que é claro que serão aí detalhadas em outras lições. Aliás, na subsequência aí das lições deste mesmo trimestre. O Espírito Santo é Deus, é a sua natureza, é a sua essência. Nós, cristãos evangélicos, cremos que o Espírito Santo é Deus. Então, qualquer doutrina contrária que ensine que o Espírito Santo ele não é Deus, nós entendemos pela Bíblia, pela base referencial que nós temos, não somente desses versículos aqui, mas em toda a composição da Bíblia, nós reputamos como heresia. Se alguém pregar que o Espírito Santo não é Deus, nós, como cristãos que cremos na essência do Espírito Santo, quanto à sua natureza divina, nós vamos ter, sim, sempre como heresias. Não é questão de julgar, mas é, sim, a questão de entender que a doutrina bíblica nos ensina isto. Inclusive, enquanto os unicistas, por exemplo, acreditam apenas em Jesus Cristo, fazendo uma alusão ao que nós citamos há pouco tempo, sobre a confusão das pessoas, confundindo as pessoas como se não houvesse uma existência separada e autônoma de cada uma delas. Por outro lado, os jeovistas, por exemplo, já afirmam que o Espírito Santo nem é um ser divino, nem é um ser pessoal. Entretanto, as Escrituras deixam claro para nós que o Espírito Santo é uma pessoa que sente, que ama, que contende, de acordo com Gênesis 6 e 3, que convida, de acordo com Apocalipse 22 e 17, intercede, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 26, e se relaciona pessoalmente. A passagem que o pastor Souza acabou de citar, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11, mostram claramente tanto a pessoalidade do Espírito Santo. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Você mentiu a um ser. Ele é um ser pessoal. Mas também mentiu a um ser divino. Alguém pode questionar, mas pastor, não existe a palavra trindade na Bíblia. Mas existem evidências claras de que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo possuem os mesmos atributos. Pastor Túlio. E uma comprovação a respeito do Espírito ser Deus, o Espírito Santo ser Deus, é a declaração do próprio Jesus em João 14,16, quando ele diz que enviaria outro Consolador. No Novo Testamento há duas expressões para a palavra outro, né? Que significa outro, diferente, de outra espécie, com outras características, mas também tem a palavra outro com o sentido de mesma substância, que possuem os mesmos aspectos. E é sobre esse outro que Jesus trata, outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo continuará a mesma tarefa de consolação que Jesus também assim faria, operou. Então, essa mesma consciência. O ponto 2, o segundo subtópico da lição, trata aqui de um atributo específico comprovando a divindade do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ele é divino, como nós já vemos tratando, e essa sua divindade é absoluta, não há revogação quanto a essa realidade, e prova-se a sua divindade pelos seguintes fatores. O primeiro é que aplica-se a ele atributos divinos, e um desses atributos divinos aqui é a onisciência. E o que é a onisciência? É a capacidade de saber todas as coisas. Entendemos que se trata de um atributo divino. É aqueles atributos que nós consideramos como incomunicáveis, ou seja, são atributos que não cabem aos homens ter.
atributos exclusivos de Deus. E isso comprova, mais uma vez, essa divindade do Espírito. Ele possui essa onisciência, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho, Deus Espírito também possui essa onisciência, porque eles são Deus. Então, essa realidade comprova-se e atribui-se essa realidade da divindade absoluta do Espírito Santo. Então, o professor repasse para o seu aluno essa informação, trazendo essa afirmação veemente a respeito desse atributo incomunicável que o Espírito Santo possui, comprovando a sua divindade absoluta. 1 Coríntios 2:10, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Salmo 139, versículo 7, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? O escritor aborda nesse ponto sobre a natureza divina do Espírito Santo apenas um desses atributos. Em outras lições, certamente, os demais atributos serão entendidos de maneira até mais profunda, estudadas de forma mais profunda. Mas agora chegamos a um aspecto prático do terceiro ponto, que é o Espírito Santo como regenerador. Pastor Souza. Esse ponto aqui é onde exatamente a gente vê a relação do Espírito Santo conosco. É uma bênção aqui, porque até agora nós estamos falando sobre a natureza do Espírito Santo, e agora, nesse tópico 3, é como esse Espírito de Deus ele se relaciona com a natureza, a criação, como ele se relaciona com as coisas. E agora, esse tópico 3, como é essa relação do Espírito Santo conosco. É uma relação de comunhão, e é uma relação de perdão, e é uma relação regeneradora. O que é isso? Então, o Espírito Santo ele desempenha essa função maravilhosa quando ele coopera conosco na salvação humana. Haja vista que a natureza humana, o homem especificamente, tem se corrompido, tem se degenerado, o tecido da sociedade se corrompeu de uma maneira tal que se afastou de Deus, e agora Deus, através da sua glória, através da sua salvação, se manifesta mediante o Espírito Santo. Até o nome Espírito Santo é um nome designativo para mostrar que ele é santificador, porque ele agora pega este homem, o convence do pecado, da justiça e do juízo, que são os 3 eixos fundamentais da obra convicta do Espírito Santo em nós, onde nós somos convencidos do pecado, porque não creio em Cristo, quer dizer, porque estamos afastados no sentido geral, da justiça, porque Jesus ele iria terminar o seu ministério, iria voltar para Deus, e o Espírito Santo ele preenche exatamente, é a continuação dessa obra de justiça de Cristo, porque através do Espírito Santo nós vemos a justiça de Jesus e do juízo, acreditando que todas essas coisas vão convergir para o julgamento final daqueles que não abraçaram e não aceitaram a obra da regeneração. Isso está em João 16:8. E através desta obra, o Espírito Santo nos convence. A gente entende do pecado quando a gente volta-se para Jesus, e a gente entende que Jesus Cristo aqui nos salva de todo o pecado. É uma obra maravilhosa. Da justiça, porque como Jesus volta para o Pai, ele manda o outro Consolador, até o pastor Túlio tocou nesse assunto. Quando a gente diz assim, vou mandar outro, realmente, na definição humana, você pode mandar uma outra coisa que seja até diferente. Mas aqui a designação é que ele vai mandar outro Consolador com a mesma natureza, com os mesmos atributos, com a mesma missão, tendo aqui toda a inferência e as referências acerca da salvação. E do juízo, porque nós cremos que um dia haverá julgamento para todos aqueles que abandonam a obra regeneradora e até zombam e são contra. Então, ele opera em nós esse novo nascimento, que é uma obra de regeneração. Então, já fomos regenerados, já fomos frutificados por Deus para que nós possamos crescer, né? Então, é uma obra que é invisível aos olhos humanos, mas é visível através do nosso testemunho. O que é muito interessante, essa obra regeneradora do Espírito Santo. Então, é essa transformação.
Do pecador e Uma uma coisa, nova criatura. uma coisa importante que o senhor tocou, eu chamo o pastor Túlio também para essa questão, é que esse último ponto da lição ele faz uma junção quase que perfeita dos dois aspectos citados da natureza do Espírito Santo. Porque, vamos lá, o Espírito Santo participando ativamente da salvação, primeiro ele demonstra ser um ser com personalidade, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Esse poder de convencimento do Espírito Santo é o que está presente numa pessoa. Ele precisa falar, argumentar e iluminar, fazer entender a salvação para que o indivíduo seja salvo. Segundo lugar, há o aspecto divino. Por quê? Só quem pode mudar a natureza de um ser humano é Deus. Essa natureza que foi totalmente depravada pela entrada do pecado no mundo, ela só pode ser, de fato, modificada, transformada com a presença e o poder divino. E a regeneração é exatamente a criação de um novo ser, de uma nova criatura, sem que necessariamente aquela pessoa pecadora seja destruída. Ela é mortificada, mas não destruída. Esse novo ser tem a consciência, a mente de Cristo, recebe as conquistas do Calvário, o plano redentor de Deus, o Pai, em toda a eternidade, mas isso só é possível por uma aplicação direta do Espírito Santo. Pastor Túlio, pastor Souza, estamos nas considerações finais. Tratando-se desse terceiro ponto desta lição, sobre um dos aspectos da salvação, que é a regeneração, deixa claro que o agente regenerador é o Espírito Santo. O homem não tem capacidade de se auto-regenerar-se. Há uma necessidade de uma ação divina mudando a sua natureza, como já foi falada. E essa regeneração, a definição é justamente isso, é a transformação do pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz. E o novo nascimento, ele não é uma reencarnação, como alguns acreditam aí. Esse regenerar quer dizer fazer de novo. Este também não é um processo natural de mudança social, de um ambiente simples ou mudando apenas a nossa forma de pensar, mas trata-se de uma transformação integral do homem interior, que só mesmo o Espírito Santo é capaz de operar tal mudança. Ninguém tem essa capacidade de mudar a natureza de um ser humano. As pessoas tentam, por mecanismos, por até mesmo outros fatores, mas tratando-se desse lado espiritual, tratando-se desse ponto de mudança integral do homem, só quem tem capacidade para fazer isso é o Espírito Santo pela obra da regeneração. Faz uma nova criatura literalmente. É por isso que as pessoas não compreendem quando a pessoa aceita Jesus e muda completamente os seus hábitos, o seu comportamento, a sua forma de pensar, de ser, de agir, de falar. É porque ali não é mais aquela pessoa, realmente nasceu uma nova criatura, surgiu ali pela obra da regeneração um novo ser. Então, que Deus abençoe aos professores em nome de Jesus e assim aplique no coração de cada aluno, que saiam cada vez mais íntimos do Espírito Santo com esta lição. Verdade, o mundo jamais vai nos compreender, porque falamos de uma realidade de vida que só é compreensível no campo espiritual, quer dizer, no campo da regeneração de Deus. O homem natural não vai compreender as coisas do Espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Ele teria que romper essa barreira da naturalidade. Não é que ele vai abandonar a sua vida natural, mas ele tem que romper no sentido de que ele vai compreender isso claramente através da fé. Então, entendemos sim que o Espírito Santo regenera, que o Espírito Santo atua em nós, onde, resumindo, o Pai que planejou tudo isso, o Filho que aperfeiçoou e o Espírito Santo que aplica a salvação em nós, o Pai sendo a fonte, o Filho sendo o meio, o Espírito Santo o executou, essas três, isso aqui é só para efeito didático, mas os três operam de uma maneira harmônica, de uma maneira tal, que a obra do Espírito Santo
Ele é quem nos convence, é quem nos converte e nos traz de volta à eternidade mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras humanas, para que ninguém se glorie. Olha, eu fiz todo o esforço possível para alcançar o poder da compreensão em Deus, da obra diante do trono. Não. É uma obra espiritual, onde nós entramos com a nossa volição, a vontade, para compreender que a obra de Deus é suficiente para nos purificar de todo o pecado, mediante o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2:12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Pronto. Que Deus Aí, abençoe nossos professores na sua primeira aula, motivando os alunos a se relacionarem com o Espírito Santo. Me faço agora lembrar de que outro dia uma heresia foi citada no YouTube, um padre estava debatendo com um pastor, e ele disse que o Espírito Santo era a esposa de Deus. Que aberração, que loucura. Total desconhecimento de quem de fato não está andando com o Espírito Santo. Se pesquisar as Escrituras, se examinar a palavra, se buscar a Deus, certamente qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer adulto, qualquer pessoa poderá se relacionar com o Espírito Santo. Deus abençoe a todos.